Mas existem alguns assuntos que o senhor fala que é muito pesado. Pesado mesmo. O último assunto que o senhor estava falando aqui, que a gente falou no último podcast, que o senhor falou, eu me arrepiava todo aqui mesmo, porque acaba mexendo com o mundo espiritual. O senhor não tem medo de retaliações, tanto humanas, que o homem também é mau, quanto espiritual, das trevas? Porque existe gente que mexeu em ninhos de demônios, como o senhor mexe hoje, tratando de assuntos que eram para estar ocultos, e o senhor traz à luz, traz à tona, que não estão mais em nosso meio, né? A gente tem aí... eu tenho um princípio assim... Eu fiz um seminário, Fábio, que... Cara, hoje eu tenho um grupo de intercessão, né? Então, assim, tudo que eu faço... Por exemplo, dia 3 agora eu vou para Fortaleza fazer um Natal Missionário. Então, dia 2 à noite começa um relógio de oração. 24 horas por dia. O relógio só vai na dia 9 quando eu entrar dentro de casa. Então, isso é algo que Deus me deu lá no início do projeto que a gente tem. Então, tudo que eu faço está debaixo de oração e jejum. Aí a gente tem todo mês, a gente programa, né? Todo mês, 7 dias de jejum. No início do mês. E aí, durante o ano, eu faço um jejum de 40 e outro jejum de 21 dias. E eu sei que hoje muita gente cai, né? Dentro desse princípio que Deus nos guarde, nos livre, nos proteja, porque a Bíblia diz, né? Aquele que está em pé, cuide para que não caia, e longe de mim gloriar-me se não for na cruz de Cristo. Eu falo isso com muito cuidado, porque a pessoa diz, esse camarada está assim exaltando. Não. Eu sei que sem oração, jejum e Bíblia, a gente não suporta. Então, aí vem a questão do devocional com Deus, né? A tua vida com Deus, ela tem que ser permanente. Né? Ninguém vai viver 100% no nível espiritual o ano todo. Todo mundo tem aqueles momentos de... Fases, né? São fases. Isso é a coisa mais natural do mundo. De maior intensidade, que nem domingo ontem, né? Eu acordei, desejo de orar. É maravilhoso quando eu acordo com desejo de orar. Mas não é todo dia que eu acordo com desejo de orar. Eu oro, mas não na intensidade que você ora com aquele... Desejo na alma, né, de orar mesmo. Não é todo dia que você acorda, eu vou... É por isso que é necessário ter disciplina, né? E aí você tem que programar a tua vida para oração. A disciplina é você fazer o que é necessário mesmo quando não tem vontade, né? É isso daí. E aí existe outra coisa, que existe algo no mundo espiritual que muita gente não trabalha, e eu trabalhei isso na minha vida em 2023, que são sobre questões de heranças espirituais. Heranças espirituais. Que a gente trata muito como a retaliação, uma pessoa que está tendo muita retaliação, e aí a gente vai falar com cuidado isso aqui, né? Porque existem ataques espirituais. O mundo espiritual, na minha visão, ele é mais real do que o físico. Mas uma pessoa que tem muita retaliação, por exemplo, o carro vive quebrando. Meu Deus do céu. Mas não é o meu caso, não. É caô antigo. Eu vou entregar, viu? Se tiver mais um problema, eu te entrego. Não, mas assim, o que eu vou falar que é muito sério. A herança espiritual, eu vou tratar sobre 2 prismas bíblicos, pra você entender o nível que eu quero falar. Deus chamou Abraão, certo? Falou, sai da tua terra, da tua parentela. Abraão ele vai peregrinar na terra prometida, ele vai subir o Negueb. Quando ele sobe o Negueb, na descida há uma fome na terra. E só tinha comida no Egito. Deus mandou Abraão ir para o Egito. Mas Abrão lá, né? Não era nem Abraão, era Abrão. Foi para o Egito. Antes de chegar no Egito, ele chamou Sara, porque Sara era muito bonita, e falou, eles vão se encantar e vão te tomar e vão me matar. Então diga que és minha irmã. Os príncipes do Egito chegaram a Faraó e disse, tem uma mulher muito linda e tal. Ele tomou ela por mulher. E a Bíblia diz que Abraão teve ovelhas, gado, jumenta. Ele enriqueceu no Egito. Alguns estudiosos, Fábio, chegam a dizer, porque um rebanho para procriar, ele leva até 12 anos para chegar num grande rebanho. Abraão não ficou pouco tempo no Egito, ficou muito tempo. Deus feriu a casa de Faraó. Está lá em Gênesis 12. E aí, você vai ver algo muito forte. Faraó chama Abraão e diz, por que fizesse comigo dizendo que ela era tua irmã? Então agora pega tudo que é teu e vai embora. Abraão saiu rico do Egito. Sim ou não? Sim.
Agora, a prosperidade de Abraão foi uma prosperidade divina ou porque ele vendeu Sara? Ele vendeu Sara, não foi Ele uma negocia prosperidade a divina. esposa. Qual a consequência disso? Teve consequência? Você acha que teve ou não? Teve, mas qual foi? Dentro da sua perspectiva. Gênesis 15. Quando você lê Gênesis 15, Deus faz o pacto com Abraão, promete um filho, e faz ele cair num sono e diz: a tua geração será peregrina e escrava em terra alheia por 400 anos. Quantas gerações foi 400 anos? 4 gerações. Veja que isso é antes da lei. Lá em Êxodo 20, o Senhor diz: eu visito a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª. Veja, a riqueza que ele tomou imprópria levou a geração dele a ficar 400 anos escrava. Meu Deus, isso é muito forte, eu nunca parei para pensar. Por que a escravidão? Porque ele se apropriou de uma riqueza sem a bênção de Deus. A decisão inconsequente dele fez a geração, A 4 gerações dele sofrer. E o que libertou a geração de Abraão? Está lá em Gênesis, em Êxodo. Ouvi o clamor do meu povo, o povo se quebrantou e se humilhou. Então, houve um arrependimento, dizendo, nos livra, Senhor. E veja, Deus falou com ele que a geração dele seria escrava, consequência do que ele fez. Aí muita gente diz assim, mas isso está no tempo do Antigo Testamento e tal. Vamos lá, Mateus 23. Mateus 23. Quando você pega do verso 26 a seguir, você vai ver Jesus censurando os fariseus. Por quê? Porque eles adornavam os túmulos dos profetas e eles diziam assim, se nós tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, nós não mataríamos os profetas. Aí Jesus chega e diz, fariseus, vocês falam pela própria boca de vocês, quando vocês dizem isso, que vocês são semelhantes aos vossos pais. E aí existe um texto em Mateus 23, que o Senhor diz, enchei vós a medida do pecado dos vossos pais. E aí a Bíblia diz, o Senhor Jesus fez uma condenação. Sobre vós vai cair o sangue de Abel, de Zacarias, filho de Baraquias, e de todos os profetas que foram derramados pelos vossos pais. Aí, quando você lê Mateus 23, 37, Jesus está diante de Jerusalém. E ele faz o lamento, Jerusalém, Jerusalém, quanta vez quis te ajuntar como a galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, mas vós não quiseste. Verso 38 diz, vossa casa ficará deserta. Jesus lançou uma sentença sobre Israel e sobre Jerusalém, que eles iriam viver o juízo de Deus pelo derramamento de sangue inocente. E, veja, quando Jesus diz, enchei vós a medida do pecado dos vossos pais, Jesus está tocando num assunto dizendo, não houve arrependimento nas gerações passadas e vocês serão punidos por isso. Aí, Mateus 24, para a gente terminar o assunto, para você entender sobre essa questão de retaliação. Versículo 1 e 2, os discípulos mostram a estrutura do templo. Jesus olha para o templo e diz, não está vendo tudo isso? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Que não será derrubado. Agora, veja bem, era da graça. Jesus lançou a sentença que Jerusalém ficaria deserta, que aquela geração seria punida pela morte dos antepassados, porque os pais nunca se arrependeram do pecado. E o que aconteceu, Fábio? No ano 70, era da graça. Jesus liberou e no ano 70 Tito cercou Jerusalém. Ninguém entrava e ninguém saía por mais de 100 dias. Houve, segundo os historiadores, canibalismo, porque os que iam morrendo, eles iam cozinhando a carne para comer, porque não entrava comida. Quando o povo estava fraco, Tito entrou, incendiou Jerusalém. O que aconteceu, Flávio José vai dizer que houve em Jerusalém, se transformou num rio de sangue. E o que aconteceu? O incêndio pegou no templo, as paredes do templo eram revestidas de ouro, e quando o incêndio parou, os romanos derrubaram pedra sobre pedra para tirar o ouro que estava encrostado nas rochas. E Jerusalém ficou deserta do ano 70 a 1948. Veja que o que Cristo falou já estava, encheis vós a medida do pecado dos vossos pais. Isso quer dizer, havia uma legalidade, é isso que eu quero dizer, no mundo espiritual para que aquilo acontecesse.
E os crentes foram mortos em Jerusalém? Eu pergunto para você naquele dia. Sim, sim. Mas isso seria uma... Aí entra essa questão. Quer dizer, Abraão abriu uma legalidade no mundo espiritual para a geração dele ser escravo? Sim, sim. Aquela geração de fariseus tinha uma legalidade sobre eles? Sim. Sangue inocente que foi derramado. Então, veja, o que eu quero falar sobre legalidade? E aí entra nessa questão de retaliação. A retaliação, muitas das vezes, ela vem porque existe uma legalidade no mundo espiritual contra a tua vida, que muitas das vezes não foi gerado nem pelo Fábio. Foi gerado lá pelo teu bisavô, teu avô que veio. E aí você diz, e isso, Fábio, é tão forte que não é questão de salvação, você é salvo. E aí, quando você se aprofunda nisso, você vai entender o seguinte, por que tem crentes fiéis que não têm vida abundante? Que não rompem? Que você pergunta para ele ano após ano, como é que está? Eles estão na prova. Sim. Porque muitas das vezes existe uma legalidade no mundo espiritual que não foi quebrada. Isso também pode ser desenvolvida, essa legalidade, na área dos vícios? Tudo que você vê, idolatria, magia, tudo vai vindo debaixo da legalidade. E a gente ouviu muito e rejeita muito, principalmente o meio pentecostal e reformado, então não suporta ouvir isso, né? Sobre a questão de maldição hereditária. Que todos dizem, não, a gente aceitou Jesus, a maldição foi quebrada. O teu pecado foi perdoado, o teu nome está escrito no livro da vida, você nasceu de novo. Só que existe o mundo espiritual que tem legalidade diante de brechas que foi dado. E aí vem outra questão. Mas então, nisso aí, dentro da sua percepção, da sua fala, você acredita na existência da maldição hereditária, então? Gerações. Ou espíritos familiares? Aí entra a questão geracional, uma raiz geracional. E muita gente, Fábio, esse assunto ele é muito, muito sério. Por quê? Porque tem gente que diz, mas macumba não pega em crente. Não pega em crente fiel. Se a imunidade espiritual tiver baixa, macumba pega em crente. Eu já expulsei demônio de crente. Crente, então, pode ficar endemoniado? Pode cair endemoniado, com certeza. Outra questão. Por que a pessoa ela vive endividada? Por que a pessoa vive caindo em prostituição? Por que a pessoa vive em vício? E aí, se você for puxar, é muito simples. Você puxa o bisavô, o avô e o pai. É a mesma sequência. É aquela briga de casal. Você é idêntico ao teu pai, você é idêntico à tua mãe. E existe. Por quê? Porque são heranças genéticas e espirituais que são herdadas. E aí vem, se você puxar aí na vida de muita gente, o bisavô fugiu com a bisavó, o avô fugiu com a avó, o pai fugiu com a mãe, muitas das vezes você fugiu com o teu marido ou fugiu com a tua esposa. A sequência é a mesma, mas não são salvos. E tem essa questão também da pessoa não conseguir ser feliz na vida familiar, conjugal, um divórcio, outro divórcio e Sim. tal. Isso está correlacionado também? Está relacionado. E aí vem, se você puxar, e aí eu já fiz atendimento sobre isso, eu mesmo fiz isso sobre mim, e atendendo pessoas, aí você vai puxar. Por exemplo, eu teria um caso em Santa Catarina agora, de uma irmã, ela me segue, o avô morreu com problema de cabeça, o pai morreu com problema de cabeça e o irmão morreu com acidente e deu traumatismo craniano e ela com dor de cabeça, que não passa. Veja, 4 gerações. Já estava ali. E aí eu fui puxar. Sua família foi envolvida com macumba? Toda a família envolvida com macumba. Por quê? O que é feito dentro do terreiro e dentro do espiritismo? A primeira coisa, a pessoa vai para o espiritismo e recebe um passe. O passe é feito aonde? Na cabeça. Na cabeça. E a pessoa vai para o terreiro, a primeira coisa que o demônio quer é a cabeça. A mente. Todo problema mental, tumor cerebral, esquecimento, Alzheimer, tal, se for puxar, a raiz da família vai trazer a procura. Porque foi uma legalidade que eles foram buscar conscientemente o ocultismo. Você está entendendo? Meu Deus do céu. É muito forte.